Sejam bem-vindos às aulas de clarinete nível intermediário do curso online da Escola de Choro de São Paulo. Essa é a primeira de 4 aulas que faremos para estudar a música Flamengo, do Bonfiglio de Oliveira. Lembrando que todos os vídeos do curso online da Escola de Choro estarão disponíveis no nosso site, organizadinho ali para vocês. E o link eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui de hoje, tá bom? Bom, para otimizar o nosso tempo de estudo, eu vou dividir as aulas normalmente em 3 partes. Primeiro, aquecimento, segundo, técnica e terceiro, repertório. Então, se você tiver 10 minutos, 40 minutos, 1 hora, o dia todo para estudar, pensando dessa maneira, você vai aproveitar melhor o seu tempo ali com o instrumento, tá bom? Então vamos para a nossa parte de aquecimento. Para qualquer instrumentista de sopro, uma das dicas mais importantes e funcionais são as famosas notas longas. Né? As notas longas você realmente aquece o instrumento, você prepara a sua embocadura, você coloca a sua postura corporal no lugar, né? E isso te prepara para desenvolver um ótimo dia de estudo e de trabalho, tá bom? Além de trabalhar também a sua sonoridade com o instrumento, né? Melhorar o seu som, melhorar a afinação. Então é uma dica muito comum, muito simples e que faz muita diferença no nosso estudo. E para a aula de hoje, o exercício que eu vou sugerir é muito simples, né? São os famosos exercícios de 12ª. Né? É um intervalo comum que acontece no clarinete quando a gente aperta essa chavinha aqui de baixo. Né? Então a nota que você está apertando a chavinha, ela vai te jogar para uma 12ª acima. Diferente de uma flauta ou de um saxofone, né? Que essa chavinha de registro que a gente chama, ela muda uma oitava para esses instrumentos. Para a gente muda uma 12ª. Então faremos hoje, trabalhando mais a escala cromática, né, nota por nota, até o limite, onde que dá para fazer a nota e apertar essa chavinha. Então vamos começar da nota Mi grave, certo? Então é um exercício que precisa de bastante som, bastante ar, né, e bastante foco para trabalhar aí expandir essa sonoridade, sentir o corpo aquecendo, sentir a embocadura entrando no lugar, tá bom? Então vamos lá, começar com a nota Mi, eu vou respirar e toda a minha expiração é voltada para esse exercício. Metade dela eu vou tocar a nota grave e a outra metade a nota acionando a chavinha aqui de baixo. Então vamos lá. E assim você vai nota por nota até chegar à última nota, que vai ser a nota Fá, que é só o dedão aqui embaixo, que é a última nota que a gente tem esse recurso de apertar a chave do registro. Então seria Fá e vai soar um Dó agudo. Ok? Então é fazer o exercício de meio e meio tom, nota por nota no instrumento, sempre pressionando essa chavinha. Vai acontecer várias coisas, né? Pode guinchar, a nota às vezes não sai, principalmente na região mais aguda, quando as notas foram ficando um pouquinho mais agudas, elas começam a não sair, ou começam a guinchar, mas o interessante é você não deixar de soprar. Então, normalmente, quando isso acontece, né, esse guincho, esse apito no clarinete, ele está relacionado muito com a embocadura e também com o posicionamento aqui na mão, né? Então, mantém bastante som, mantém o ar saindo bem, fluindo bem, para tirar a dúvida que o problema é o ar. Então, uma vez que a gente resolve isso, você foca nos dedos. Então, assim que você faz o movimento de acionar a chavinha aqui de baixo, tem que prestar bastante atenção para não mexer nenhum dedo aqui em cima. Entendeu? Então porque isso vai proporcionar aqueles guinchos horríveis, aquele barulhão que faz quando a gente está começando a estudar. Né? Então, bastante foco no som e na hora do movimento só acionar a chavinha, sem mexer mais nada aqui em cima. Ok? Então esse exercício vai funcionar desta maneira.
Bom, para os nossos exercícios de técnica, hoje eu vou propor para vocês um trabalho em cima das escalas maiores. Né? Nada mais é do que tocar a escala subindo, ascendente, e descendo, descendente. Ok? Então isso ficaria da seguinte forma: são 4 ideias para a gente executar esse exercício. Primeiro nós vamos fazer essa escala pensando num andamento bem lento e dividindo ela em nota por nota em semínimas, né? Que é aquela nota que vale um tempo, né? O famoso, ela vai valer um tempinho ali, a batida de um tempo, né? Para quem ainda não trabalhou essa questão teórica, né, sobre divisão de tempos e tal, mas é ali o que a gente normalmente bate com o pé quando a gente está acompanhando uma música, né? Então nós vamos imaginar assim como se fosse uma música bem lenta e tocar nota por nota dentro desse tempo em uma escala maior. A minha sugestão é fazer em todos os tons, mas vamos começar hoje, como exemplo, com a escala de Mi maior, que é essa escala que tem a nota mais grave do clarinete. Então pensando aqui, ó, eu vou fazer isso aqui, cada tempinho uma nota. 2. E vou descer. Então essa é a primeira ideia desse exercício. A segunda ideia é pensar no mesmo tempo, no mesmo andamento, só que em cada tempo nós vamos colocar 2 notas iguais. Então, o que era tá, 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 vai ficar tá, 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 tá. Então eu estou repetindo a mesma nota 2 vezes de forma igual dentro de um tempo. Então vamos lá. 2. Ok? Agora a terceira ideia é o mesmo tempo, a mesma escala, o mesmo andamento, só que nós vamos colocar 3 notas dentro de cada tempo, que são as famosas tercinas. E fica dessa forma. 3 e. Def. Ok? E para finalizar, a nossa quarta ideia, acho que vocês já devem estar imaginando, né? Que nós vamos colocar então 4 notas, 4 articulações dentro de um tempo. Né? Então nós fizemos com 1, nós fizemos com 2, que é a colcheia, nós fizemos com 3, que é a tercina, e vamos fazer com 4, que são as semicolcheias. Então nós vamos dividir o tempo em 4 pedacinhos iguais. O exercício fica assim: 1, 2, 1 e. E aí desce. Ok? Então esse é o nosso trabalho de técnica da aula de hoje. Isso vai ajudar você a trabalhar a articulação e compreender melhor um pouquinho a divisão rítmica dentro de um tempo. Essa coisa de pensar em 2, pensar em 3, depois tem 5, 7, que são números pouco comuns, né, que a gente utiliza ainda mais para exercício, mas que vai fazer muita diferença quando você aplicar isso dentro de uma música, ok? Bom, seguimos então para o nosso repertório. Como eu já disse, a música que iremos trabalhar hoje é a música Flamengo, né, do Bom Filho de Oliveira. Flamengo é um machixe, né, um machixe bem balançadão. Normalmente ela é tocada em Sol maior, mas para instrumentos transpositores em Si bemol, como no nosso caso, clarinete, sax tenor, né, trompete, a música fica em Lá maior, um tom acima. Então, apesar de ser uma música um pouquinho mais andada, ela vai, eu acho que uns 80 BPM no metrônomo, eu vou tocar ela bem lentinha, vou tocar ela 50 BPM no metrônomo, que é para vocês tirarem aqui cada uma das notinhas e ter a sensação onde que tá, né? Que lugar que tá cada nota ali dentro do tempo. E para isso, eu vou soltar aqui o meu metrônomo e vou tocar uma vez essa parte A. Bom, sempre lembrando que essa música, né, os primeiros 4 compassos dela,
é uma levada de violão, né, de toda a base, e o violão faz uma frase bacana ali antes de começar a música. Né? Nós podemos tocar essa frase ou não. Então eu conheço gravações que o solista toca essa frase, esses 4 compassos antes, e conheço gravações que o solista não toca. Eu vou tocar aqui a frase para vocês conhecerem, né? E vou continuar na melodia, a melodia principal, né? Que é a melodia que a gente conhece da música. Mas lembrando que o formato dela é essa. Sempre tem esses 4 compassos quando volta para a parte A. Então seria 1, 2, 1 e. Então, essa é a parte A da música, bem lentinha. Então, vocês notam que eu, além de tocar ela lenta, eu fiz pouca firula, né? Eu toquei a nota, nota por nota, deu alguma ideia, né, de fraseado, alguma coisinha assim, só para não ficar tão durinha. Mas nas próximas aulas é o que nós vamos trabalhar. A interpretação dela, dicas para mudar essas acentuações e direcionamento de cada uma das frases melódicas. Mas fica aí, para essa aula, apenas a parte A dessa música, para vocês escutarem e tirando aí notinha por notinha dela, ok? Uma vez que dentro da escola de choro, a nossa ideia, nosso propósito é ensinar as músicas oralmente, né, como era antigamente, né, sem muita partitura. A partitura vai ser num caso de muita necessidade ou para registrar ali o que nós estamos fazendo. Mas a ideia é memorizar essas músicas para poder aplicar dentro de uma roda de choro e você poder ficar mais à vontade para interpretar, criar suas ideias melódicas e até mesmo partir para umas ideias de improvisação. Tá bom? Galera, eu gostaria de também dar uma pequena dica para vocês no finalzinho desta aula, que é falar um pouquinho sobre harmonia. Né? Como esse vídeo é para os alunos intermediários, né? Talvez muitos aqui ainda não conhecem os caminhos harmônicos, não conhecem uma leitura de acorde, reconhecimento de cifras, né? Que são todos títulos que fazem parte de um estudo harmônico. Mas como nós não fizemos isso ainda, eu gostaria apenas de sugerir para cada um de vocês, quem já conhece e quem não conhece, que prestem bastante atenção nos caminhos harmônicos que tem essa música. Né? Esses caminhos harmônicos, né, que são os acordes, para onde eles vão, a função deles. Poxa, esse acorde aqui ele está meio tenso, esse aqui resolveu, esse aqui terminou a música, esse começou a música. Então não precisa ainda pensar em que acorde que é, o nome do acorde, ou até mesmo qual é a nota, mas apenas desenvolver essa percepção. Porque ao longo das aulas nós vamos trabalhar também, paralelamente à melodia, nós vamos trabalhar um pouquinho dessa harmonia, para poder ajudar nos nossos caminhos de interpretação da música, ok? Então fica ali bem atento ao que está fazendo o violão, ao que tá fazendo o cavaquinho, ali eles sugerem muitas ideias de harmonia. E aí, além de que essa música é um machixe, então a minha sugestão maior é que após o término dessa aula, vocês vão lá e cliquem nos vídeos dos professores de percussão e de cavaquinho. Né? Você entra lá nos vídeos do Rafael Toledo e do Henrique Araújo, eles explicam muito bem a ideia de um machixe, como é o machixe ali no pé da letra. Então fica a minha sugestão, terminou essa aula, tocou a música, tirou ali a melodia, vai lá, assiste o vídeo desses parceiros, desses grandes professores, para vocês entenderem o universo que vocês estão entrando, tá bom? Que é esse universo do machixe. Né? Ele é um pouquinho diferente, ele tem uma acentuação diferente, muito gostosa, e vale a pena conferir ali com aqueles grandes professores, tá bom? Pessoal, eu fico muito feliz, muito obrigado por acompanharem a aula, assistir essa aula até aqui, o final. Espero que todos acompanhem nosso curso, o curso online. A nossa ideia é trabalhar músicas parte por parte, com muita calma, com muita tranquilidade. Bom, pessoal, muito obrigado por assistir essa aula. Espero que vocês acompanhem aí o nosso curso online, em especial aqui o curso de clarinete da Escola de Choro.
Sigam a gente nas redes sociais. A Escola de Choro tem o Instagram, tem o Facebook, os vídeos no YouTube. Então é muito importante acompanhar por ali, curtir e divulgar para quem vocês quiserem, ok? É muito importante a gente colocar esse projeto adiante, mostrar para o mundo inteiro, pois é um projeto que nós fazemos com muito carinho, com muito amor, para o bem da música e para divulgar o choro de uma forma bem bonita e bacana. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos. Abração!